Divina misericórdia, divina misericórdia. Que é uma formação muito importante para nós. Vamos pensar também nas nossas intenções particulares, todas as pessoas que a gente quer colocar nessa oração, né? Cláudia já colocou todas as pessoas que a gente pretende. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso Jesus, Pai de todas as misericórdias, Espírito Santo de Deus, que nós estamos essa semana fazendo a novena da Pentecostes, nós vos pedimos nesses dias que esteja conosco, que venha sobre nós, venha nos orientar, venha nos ensinar, venha abrir nossos olhos, abrir nossa mente. Deus Pai de todas as misericórdias, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecer pela vossa graça sobre todos nós, pela vossa bondade, pelo teu amor, que faz com que nós possamos estar nos encontrando, rezando, aprendendo, conversando, ampliando os nossos amores pelos nossos irmãos, divulgando a divina misericórdia para todas as pessoas que precisam conhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia encarnada do Pai, que é o seu Filho Jesus Cristo. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa bênção, a vossa proteção. Nós rezamos, Senhor Jesus, por todos os pedidos que estão colocados pelo Santo Padre Papa, pelos nossos bispos, por todos os padres, diáconos, por todos os seminaristas, pelo Padre Edson, pelo Padre Marcos, pelo Padre Cláudio, Padre Eli, todos os padres marianos do nosso santuário, pelos padres de todas as nossas dioceses, por todos aqueles que divulgam a divina misericórdia, pela fortificação do clero, pela fortificação da nossa igreja. Rezamos por todas as famílias, pela vida e saúde das famílias, dos nossos pedidos, dos nossos doentes, dos pedidos que fizeram para nós, tantos aspectos, Jesus. Eu mesma peço a vós que fortifique e ajude a Heloísa Sarkis Guelph a se ver firmemente com o apartamento que ela aluga, que alugou agora, e o homem já quer vender, a menina não sabe nem para onde ir. Senhor Jesus, eu coloco em suas mãos, que ela fique amparada por vós, e que o homem faça uma boa venda das coisas dele também. Nós rezamos pela alma do purgatório, pela conversão dos pecadores, pelos agonizantes do dia de hoje, por todos que pediram orações para nós, por todos os apóstolos, por todos os apóstolos que talvez se encontrem doentes. Deus tenha misericórdia, nos fortifique. Rezamos pelo nosso Congresso Nacional, Senhor, que a gente possa ver todos que querem participar, que possam ter condições, ter direcionamento, que o Senhor já encaminhe, que o Senhor providencie as suas idas ao santuário para poder participar do vosso congresso, do Senhor estar conosco. Rezamos por todos os congressos que terão, por todos os encontros. Rezamos para que o Senhor também ajude a Diocese de Marília, onde está também a Santa Cruz do Rio Pardo, que eles estão precisando de um padre, Senhor Jesus, que trabalhe a Divina Misericórdia para poder estar junto conosco nesse encontro de Santa Cruz do Rio Pardo, da Divina Misericórdia. Que seja tudo fortificado, que o Senhor abra os caminhos, Senhor. Para que os padres se comuniquem, que os padres possam participar, que tudo seja feito a vosso gosto, a contento, para estar à altura de tudo aquilo que o Senhor merece. Que eu sei que por mais que todos nós façamos, ninguém vai conseguir fazer nada à altura do seu merecimento.
mas o que nós fizermos, nós oferecemos com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação a vós, Senhor. A Fifi, vão pedir também pelo padre Ednilson, lá de Curitiba, do santuário, que ele não está bem de saúde, tá? Padre Ednilson. Sim. É que foi reitor do santuário. Que Deus o abençoe, o proteja, dê vida e saúde, fortifique a ele, Senhor Jesus. A todos os padres marianos do Santuário da Divina Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oremos. Ó Deus eterno, pode rezar, pode rezar. Quem é misericórdia, pode rezar, Vânia. Não, pode rezar. Vamos rezar as duas, então. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável. Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança
a a vossa vossa santa misericórdia, né? misericórdia, A vossa santa vontade, que é a que é a própria própria misericórdia. misericórdia. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuamos, né? Continuamos aqui, agora com a nossa formação. Damos assim boa noite, seja muito bem-vindo, os nossos irmãos que entraram após nós começarmos o nosso terço. E nós estamos assim muito felizes que por estarmos podendo continuar a nossa formação, né? E nós vimos assim, estamos vendo assim, tudo aquilo que Jesus quer que nós demos uma atenção maior, né? O amor que Deus nos dedica, o amor de Deus, o nosso amor por Deus, a confiança que Ele quer que nós tenhamos com Ele, a confiança de Santa Faustina, que nós vimos na nossa formação passada. E hoje é uma aula, assim, sabe, é uma formação, professor fala em aula, né? Uma formação, assim, muito importante, porque ela vem demonstrar algo para nós, assim, que é muito perigoso, que é a desconfiança. A desconfiança, ela põe na balança, né? Ela põe na balança a confiança que nós temos que ter em Jesus, em Jesus. Ela põe, assim, no alto nosso raciocínio mais racional, né? E aí foge, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade, daquilo que nós sabemos de Deus, quem é Deus, qual é o amor de Deus, qual é a misericórdia de Deus, qual é a imensidão do teu poder, qual é o que ele pode, que ele pode tudo, né? O possível e o impossível. Esse conhecimento que nós devemos, assim, aprimorar a respeito desse nosso Deus, é o que nós temos que observar hoje com essa formação de hoje, que é a desconfiança. É a perda da fé, né? Oi? É a perda da fé. A perda da fé. Porque você sabe que nós temos uma coisa assim, que ela luta muito junto com a nossa confiança, que é o medo. O medo e também, eu vou dizer assim, é como se fosse o apego pelas coisas mundanas. Por quê? Porque a partir do momento que eu quero ter confiança em Deus, que eu quero entregar para Deus, o que acontece naquele lugar ali, já tem um pouquinho do medo do que vai acontecer se Deus não fizer para mim. Então, a gente quer rezar, e quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar, mais rezar. Por quê? Isso aí, nós temos que saber como nós rezarmos, para nós alcançarmos a graça de Deus. Uma vez a minha irmã era muito doente, ela faleceu, né? Muito doente, você chegava lá, ela tinha muitas reclamações, de muitas dores, muito mal-estar, estômago, a cabeça, era isso, era aquilo, né? E aí você chegava assim e falava assim, como é que você está? Eu estou muito ruim, porque Deus não me atende, porque hoje eu já rezei 18 terços, não estou sentindo nem a melhora, tal. Aí um dia eu olhei para ela assim e falei assim, então, você precisa ver o que é que está errado. Porque 18 terços, então você precisa ver como é que você está rezando esse terço. Como é que está sendo a sua conversa com Jesus? Como é que está sendo colocado para ele o seu problema? Nós estamos tendo a coragem de entregar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, aquilo que para nós é algo muito sofrido, muito doído, muito terrível, e que nós não temos solução. Sabe? Isso que acaba fazendo com que a gente entrega na mão de Jesus, daí a gente vai lá e tira.
A gente vai entrega e tira. Por quê? Isso é abençoada da desconfiança, né? É o medo. E também o que é o que nós estamos vendo esse ano? A esperança, a falta de esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus. Ele produz, ele é a própria esperança. Se ele veio ao mundo, foi para nos dar a esperança de uma vida melhor, das nossas curas, das nossas doenças, da nossa salvação, da salvação da nossa alma. Então, vamos observar, assim, com bastante atenção, essa nossa participação de hoje, essa nossa formação de hoje, que a Cristiane, tão querida, né, eu gosto muito dessa menina, ela vai estar hoje apresentando para nós, a nossa querida Nádia também, que vai estar lendo para nós, o Cassiano vai fazer uma partilha, e depois, se tiver mais alguém que queira fazer a segunda, a terceira partilha, elas ficarem em aberto. Se não tiver alguém, depois eu começo a falar de novo, não paro mais. Então, vamos fazer uma oração por elas, né? Senão já vou acabar com a lição já. Pela Cristiane e pela Nádia, né? Ó Jesus misericórdia. Fala, querida. Tem uma coisa assim que me gravou muito, o Monsenhor Jonas, ele falava assim para a gente: a primeira coisa que nós devemos fazer no nosso dia é dar bom dia para o Espírito Santo e pedir para ele o que a gente pode fazer junto com ele durante todo o dia. Então, isso é uma coisa assim que ficou muito gravado dentro de mim. A luz do Espírito Santo nos guiando durante todo o nosso dia. E isso é muito importante para nós. Sim, com certeza, é maravilhoso, viu? Então, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha dar, assim, trazer aquilo, conhecimento que Deus quer que nós e as meninas passem para vocês, que seja a luz do Espírito Santo, que seja a instrução dele, que seja a ação dele, que seja o Pentecoste sobre nós todos, né? Para a gente poder conhecer a fundo o que Jesus quer trazer para nós, que nós devemos saber a respeito da nossa formação toda, viu, gente? Que nossa formação, ela é completa, né? Que Deus abençoe e proteja elas, oriente e tragam as palavras às bocas delas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, Cristiane, querida, amada. Pode se achegar, pode se apresentar. Boa noite a todos. Tão bom, né, a gente poder voltar, né, a conversar, a entender um pouquinho mais dessa misericórdia, né? Porque, né, tudo que a gente já falou, você já deu uma resumida, né, de tudo que temos hoje de tão profundo que é essa desconfiança, né? E que bom, né, que um dia eu pude confiar, né, nas palavras dele, né? Na palavra de Jesus, que me colocou no caminho onde ele quer, porque tudo é ele, né? Então, se eu estou aqui, onde a gente está, em qualquer lugar, é porque ele nos colocou, né? Se ele nos colocou diante dessa misericórdia, porque da missão de falar da misericórdia, porque né, é ele que quis, e assim ele foi colocando, né,
o Espírito Santo foi agindo, né, e me colocando a aceitar a missão, a dar o sim, né? Lá atrás, há 20 anos atrás, quando ele começou a me, né, colocar diante do Diário de Santa Faustina, então ele me fez a reconhecer a grandeza dessa misericórdia, né, e como a gente vai colocando ela na nossa vida para ajudar o outro, né? Porque a única intenção que ele nos pede é principalmente para a gente ajudar a dar almas para ele, né? Então, salvar almas, não a gente salvar, mas ajudar ele a salvar as almas. Então, assim, é há muito tempo, né, que Jesus me apresentou o diário e eu louvo e agradeço todos os dias por estar aqui, mas principalmente porque ele um dia colocou, né, falou assim, vem cá, vamos te apresentar aqui o que você vai precisar. E durante os slides, as palavras, eu vou colocando um pouquinho, né, assim também com meu testemunho, porque é com um testemunho que a gente pode fazer com que o outro, né, mostre, né, para o outro que a gente pode confiar, que a gente pode conseguir, né, buscar essa fé e que a fé é uma conquista através de muita oração, né? Então, intimidade, oração, e aí a gente vai buscando essa fé que ele tanto necessita e vai falar hoje com a gente. Amém, amém. Nádia, se apresenta para o pessoal, querida. A Nádia vai fazer nossa leitura hoje. Oi, eu sou aqui de Porto Alegre, tá um friozão aqui, eu estou enrolada numa coberta. Nossa, que delícia. É um prazer estar com vocês novamente. Uma do Rio, outra do Porto Alegre. Uma no frio, a outra no calor, né? Como é que tá o tempo aí, Cris? Temperatura amena, nada de muito frio, mas a noitezinha cai um pouquinho só. É igual aqui também. Vamos ver a nossa formação de hoje, gente. Eu vou colocar. Então, às vezes, se eu demorar um pouquinho para passar de uma para outra, é porque, às vezes, a própria capa que ela demora para entrar. Então, vocês combinem entre vocês como é que vocês vão fazer para passar, viu? Você vai passar uma por uma, você vai passar pelos assuntos, que assim fica mais fácil para vocês. Sim, pode passar uma por uma, né, Nádia? Ok, então vamos começar. 14º encontro, a desconfiança. Pode colocando o objetivo, né? Objetivo do encontro. Existem várias atitudes nossas que desagradam o coração de Cristo. Ingratidão, tibieza e etc. Mas nada se compara à falta de confiança em sua presença. Cheia de misericórdia e compaixão. Equivale a tratar Jesus como um ser distante, frio ou inanimado. Como a Fifi colocou, né? Essa falta aí de confiança é um tema muito forte, né? Para a gente mergulhar, né? Porque a única coisa que Deus não é, né? E que Ele nos coloca, que Ele não é distante, né? Ele nunca foi distante, né? Mas hoje os cristãos, muitos, né, estão ficando, né, com essa alma tíbia, morna, né? E o que mais, né, desagrada esse coração. E hoje, né, a gente vendo esse encontro e a gente está iniciando o mês, né, do Sagrado Coração de Jesus. E através desse coração de Jesus, né, quando há 20 anos eu me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus, eu falava sempre ao coração dele, diante da imagem. No momento difícil da minha vida, eu cheguei para ele e falei, nunca mais vou sair desse coração. Porque eu confiei na promessa dele, né? Que ele promete, né? Ele fala a Santa Margarida que aquele que confia no Sagrado Coração dele, que se consagre, ele nunca mais vai sair do seu Sagrado Coração. Então,
em meio ao momento que eu passava de perda de gestação, mas eu não perdi a confiança. Eu fui no último sexta-feira do mês, eu já até falei alguns testemunhos sobre, sempre falo, era uma última sexta-feira, era a primeira sexta-feira, né, dia das 9, e eu tinha chegado em casa, e eu tinha que ir para eu, em junho, né, eu perdi em fevereiro, e em junho eu iria me consagrar. Mas aquela força do coração dele era tão grande que eu fui na primeira sexta-feira e na última daquele ciclo de 9 primeira sexta-feira, porque eu sabia que aquele coração iria me dar força. E hoje a gente vendo que desagrada ele é a ingratidão. Então, em todos os momentos da nossa vida, a gente ser gratos, né? Não importa, às vezes, o momento que a gente passa, mas ter a certeza, né, que reconhecer que ele nos ajuda e não ser ingratos, né? Porque a ingratidão hoje é muito grande, né? As pessoas não reconhecem mais as curas, tudo que ele dá, tudo é ele, né? Tudo é de Deus. Então, hoje tem muita ingratidão e é por isso, né, que a gente sempre está rezando pelas almas, né, ingratas, tanto que nós vamos ver depois as almas tíbias, né? Então, essa tibieza e essa frieza, né, que tanto desagrada o coração de Jesus. E a gente sabe que Deus ficou mais perto de nós, né, depois da ressurreição. Então, ele se torna carne, né? Então, como colocar Deus distante, Jesus distante? Não podemos, né? Então, nós temos que ter cada dia, poder passar para o outro, que Jesus está aqui, ele está vivo, ele está junto de nós a qualquer minuto, a qualquer segundo. Então, que a gente está agora nesse momento e que a gente possa sempre passar esse amor dele, misericordioso. Pode passar. Sagrada Escritura. É Mateus 14, 22 a 33. Isso. Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de rezar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios de terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus disse logo estas palavras: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Ele, Jesus, respondeu: vem, descendo do barco. Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse texto, né, de São Mateus, né, Jesus mostra, né, uma revelação, né, Jesus não é um simples homem, né, o evangelista, ele tenta mostrar para a sua comunidade, né, que Jesus tinha o poder de caminhar sobre o mar, ele era um ser divino, né, então, e o que o mar pode nos representar hoje, né? O mar é o mal, é a força do mal, né? E que Jesus, ele caminha sobre o mal. E não é nada, né, que possa levar à desconfiança.
mesmo, né, nos dias de hoje, como Pedro um dia teve uma fé fraca, né, a gente pode ver, como também muitas das vezes a gente se sente, né, que a fé está fraca, ou que o momento, né, aquela turbulência, aquele momento que você não está vendo saída, né? Mas um dia depois, né, antes de Pentecostes, a Sagrada Escritura nos mostra que a fé dele era insegura, era fraca. Mas depois não. Depois ele se torna, né, esse grande apóstolo, esse líder, né? Esse enviado é o primeiro chefe da igreja. Então, essa barca que a gente pode ver é a igreja, né? E quantos ventos estão vindo contrários à igreja, quantas ideologias, Verdade. e muitas pessoas estão se tornando com medo, né? Então, o que a gente parece que está no mundo, que parece que vai ser engolido, mas Jesus, ele não está distante, né? Jesus, ele está nos chamando, assim como ele chama Pedro para uma fé corajosa. Ele chamou Pedro e é através do Espírito Santo, né? Então, que nós, como a Vânia falou, pelo poder, né, do Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá essa unção de nos fortalecer para não desconfiarmos nos momentos de desespero, no momento de angústia, né? Eu estou com uma amiga hoje que acabou de me ligar, todos os dias ela tem que conversar comigo, porque ela está num momento de desespero, né? Um momento que ela não está tendo, ela está tendo a desconfiança, a fé dela está morna. E aí você tem que, né, fortalecer, buscar a ajuda do Espírito Santo para você ter palavras para que fortaleça uma alma dessa, né? Então ela está no momento de pânico, onde esse medo envolve ela, e hoje ela, antes de eu começar aqui, ela me ligou: Cris, hoje eu estou bem, porque você me falou, e ela acorda 5 horas da manhã. Eu falei, então acorda às 5 horas da manhã e começa a entrar em oração, a colocar seu dia, colocar sua vida, acreditar, né, pedir pelo Espírito Santo, pedir para que o teu anjo da guarda. Você já acorda toda turbulência, tanta coisa, tanto trabalho. Então, vamos colocar ele em primeiro lugar. E assim ela fez hoje, ela viu a diferença em um dia que foi da vida dela. Então, isso é o que Pedro, né, se colocou. Às vezes a gente está num momento de desespero, mas ele vai dar um jeito, né? Jesus, ele vai dar um jeito de se colocar diante de você. Ele vai te tirar, ele vai te dar a mão. A gente tem essa certeza, né? Lógico que cada um busca, tem um momento da força de se fortalecer na fé. Cada um tem o seu momento de estar naquela hora de desconfiar, né? Mas quando a gente se encontra com a misericórdia, assim como Santa Faustina vai nos ensinar, para que a gente não caia nessa desconfiança, essa força, essa que veio para Pedro, vem para nós, né? Que nos fortalece diante de ser um apóstolo, diante de todas as contrariedades que pode vir, né? E ele vem para nos fortalecer com essa mão aí, né? E assim como ele foi para Pedro, que essa noite que a gente coloque no nosso coração, né? Que é ele que nos ajuda, é ele que nos dá as mãos. Pode passar. Marcos 9, 14 a 24. E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, e os escribas a discutindo com eles. Logo que toda a multidão viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, arranja os dentes e fica ressequido. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde pequenino, respondeu, e muitas vezes o atiro ao fogo ou na água, para fazê-lo morrer. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajudai-nos, compadece-te de nós. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E a gente pode ver, né, essa força que o demônio acha que tem, porque não tem, a força dele é nula, né, diante de Deus. Então só que o homem precisa, né, de se abrir ao poder de Deus. E como que a gente vai se abrir a esse poder de Deus se a gente não ter fé? Então eu preciso de oração para eu entrar em intimidade, para eu aumentar a minha fé, para eu confiar. Então, se não tivermos a confiança, nós vamos ser incrédulos, né? Então, e aí como é que eu vou confiar que ele pode curar? Né? Como é que nós vamos acreditar que ele tem o poder de cura? E a Sagrada Escritura mostra tanto, né, tantos milagres, poder, né, de fazer um milagre, de que o demônio pode ser vencido, e ele foi vencido. Então, principalmente a confiança que Jesus é o Filho de Deus. Marcos tem no seu livro, principalmente, nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de afastar ou de tirar qualquer tipo de doença, de enfermidade da alma, de qualquer demônio. Não tem nada que possa, através do seu nome. Então, que a gente, né, que essa palavra de Marcos, né, Marcos ele ensina o caminho, né, para a salvação, né, onde ele nos mostra, né, que nós temos um Messias, um sofredor, mas que se colocava diante de Deus. Que a gente, né, possa também nos colocar sempre, né, confiar diante de Deus, nesse poder da cura pelo seu Filho Jesus Cristo, que ele nos mostra nessa palavra tão linda hoje de Marcos. Pode passar. Catecismo 161. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E chegar ao consórcio dos seus filhos. Ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, se não permanecer até o fim. Mateus 10, 22, 24, 13. E o catecismo, né, vai nos ensinar que através da fé que a gente vai operar, né, Jesus vai operar na caridade. Então, a gente vê que o estudo da fé, a gente tem 3 virtudes teologais, né, que a gente tem que colocar, que é principalmente a fé, que a gente precisa de crer na verdade que Deus revelou, né, através das Sagradas Escrituras. A esperança, que é a confiança em realizar as promessas divinas. E a caridade, que é amar a Deus e ao próximo. Então, nós precisamos, né, de estar unidos nessas 3, né, virtudes, para que a gente consiga entender, né, o que é uma fé. Para que a gente entenda que um dia, né, nós somos chamados filhos de Deus. Mas a gente precisa de ser alimentado acho que desde o nosso ventre, né? Quando o nosso pai e nossa mãe começa ali a colocar, a dar o carinho, a falar né? Quando a gente está gestando, que a gente fala, Jesus te ama, mamãe te ama. Então a gente já começa a colocar ali, a alimentar aquele bebê. Então, quando nós principalmente colocamos ele, né? Primeira coisa, que é o batismo, isso a gente já passando, né? Esse ato de fé, porque nós cremos
nesse Jesus, né? Nós cremos no batismo. Então, quando a gente já se coloca, né, como pai e mãe, que nos apresentamos ali o seu filho, porque a gente crê, porque a gente tem fé. Muitos vão só ali para o batismo, né, se perde, mas vai chegar um momento da sua vida, aquele que um dia, né, acreditou, ele vai voltar a acreditar. Jesus vai chamar ele novamente, vai passar por momentos difíceis, vai passar por alguma enfermidade. Então, o que Jesus quer, né, que a gente não desconfie, nem na alegria, nem, em nenhum momento que a gente possa desconfiar que tudo é dele. Né? Mas a gente pode ver que a pregação é através de uma palavra, é através de testemunho que a gente vai ajudar o outro. Né? E é assim que a gente vai nos fortalecendo em casa, o seu filho, colocando ele diante do que é fé, mostrando para ele, né, para os jovens. Vai crescendo. Eu aqui em casa, a gente, desde pequenininho, né, a gente foi ensinando, foi colocando ali, né, colocando aquele brotinho, colocando o que é fé. Principalmente que eu falo para minha filha desde quando ela nasceu, que ela é fruto da fé. Então, eu apresento ela como ela é a filha da fé. Então, assim, porque eu tive ela pela fé, né? Porque eu tinha certeza que Jesus ia me dar essa graça de ser mãe. Então eu tinha um dia, né? Então foi 1, 2 gestações. Então, às vezes você não vê mais aquela, né? O caminho, aquela luzinha, mas você tem a fé, né? Que a gente fortaleça cada dia com palavras e pessoas que vão chegando a nós, né? Que vão se colocando diante de nós, mostrando seus testemunhos de fé. E é isso, nós vamos, né? Nos alimentando, nos fortalecendo com a fé. Pode passar. Diário de Santa Faustina. Diário 50. Jesus queixou-se diante de mim com estas palavras: a falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor... Desculpa. Apesar do meu amor inesgotável. Estou com problema na garganta. Apesar do meu amor inesgotável, não acredito em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Pai da alma que abusa deste amor. Bebe uma aguinha, Nádia. Eu vou ter que buscar uma água. Vai lá. Quer continuar, Cris? Não, então, 287? a gente vai falar um pouquinho da 1000, né? Primeiro? Sim, pode voltar. Conta lá, bebe. Então, a gente fala um pouquinho dessa palavra, né? 50. Isso. É a 50, né? É. Então, Jesus aqui coloca, né, que como confiança das almas dilacera-me as entranhas. Jesus, a gente sabe que ele não sente mais dor, mas Jesus nos mostra essa linguagem, né, para que a gente imagine o tamanho, né, como tratar Jesus. Que a alma que desconfia, né, principalmente das almas escolhidas. Gente, Jesus morre por nós, né? Ele está ali por nós, ele está vivo na Sagrada, né, na Eucaristia, e mesmo assim as pessoas desconfiam. Elas chegam diante dele, né, e muitas das vezes até nós, né, numa missa, podemos estar com uma fé ali morna, precisando da sua cura, precisando ali do seu, né, do seu amor, e às vezes a gente está morna. Eu tenho uma passagem de Santa Faustina, que teve um momento que, ano passado, eu tive uma dor muito forte no quadril, e tinha uma inflamação e uma infecção, e a gente não sabia o porquê. E
eu tinha a primeira sexta-feira a gente estava junto com o Sagrado Coração fazendo adoração, e eu estava com muita dor. E eu fui para aquela adoração ali, eu não conseguia nem ajoelhar. E eu falava assim com Jesus: Jesus, eu preciso hoje, eu preciso tanto da sua cura, eu preciso muito que o Senhor me cure. Eu gostaria muito, se for da sua vontade, que o Senhor me curasse. E quando eu abri o diário, Jesus falou que ele só precisava, naquele dia, da minha fé. E aí, naquele dia, a gente ficou, né? Eu fiquei para a Santa Missa. E durante a Santa Missa, o padre, naquele dia, deu unção dos enfermos. E eu fui para aquela fila acreditando e confiando que era o que Jesus queria, né? Ele queria me curar. E eu precisava, e eu pedia: aumenta a minha fé, ajude a ter a fé que o Senhor deseja. E eu sentia essa cura. E eu cheguei em casa, né? E uma amiga muito querida tinha trago para mim, né? E me deu a água de Lourdes. E nesse dia, eu, à noite, peguei essa água e foi como escutasse: só falta isso. Eu tomei essa água de Lourdes e a noite inteira, como se eu tivesse tido uma cirurgia no meu quadril. Eu sentia como a mão fazendo uma cirurgia. Eu, no outro dia, eu acordei sem dor alguma. Eu nunca tive mais nada, eu não tenho nem inflamação nem nada. E assim, porque a gente tem que estar, né, em oração e ouvido atento para não desconfiar de que você está diante dele. Se você está diante dele, como achar que não é ele? Não desconfie. É ele te pedindo fé, né? Ele quer que você tenha fé, ele quer te curar. Então é assim que eu me senti, e eu, né, em vários momentos da nossa vida, a gente pode conseguir, né, aumentar essa fé diante dele, diante do Santíssimo, diante da Eucaristia, né? Receber Jesus vivo na Eucaristia. Então, foi um dia que realmente eu pude entender que a gente precisa de estar em oração, ouvido atento, para que ele faça a cura em nós, né? Então, que a gente possa sempre estar com esse ouvido atento, em silêncio, né? O silêncio da alma, para escutar o que ele quer nos dizer. E o diário vem hoje para nós, né? Ele vem todos os dias. Aqui nós somos apóstolos, nós precisamos estar diante do diário, sempre, né? Em oração, na minha vida, no aconselhamento da minha vida, assim como a Sagrada Escritura está. Mas o diário me fortalece, o diário foi a minha intimidade com Jesus, né? Então, foi através do diário que eu consegui entender o que ele quer, né, como apóstolo, com a minha vida, dentro da minha casa, da minha família. E aí e também diante de uma dor, através de para trazer uma cura para ele entender o que eu precisava naquele momento. Pode passar. Diário 287. Meu Jesus, quando observo a vida das almas, percebo que muitas vos servem com certa desconfiança. E em certos momentos, especialmente quando há a possibilidade de demonstrar amor a Deus, vejo que justamente então essas almas fogem do campo de batalha. E em determinado momento, Jesus me disse: será que também tu, minha filhinha, queres proceder dessa maneira? Respondi ao Senhor: oh não, meu Jesus, não abandonarei o campo de batalha. Ainda que o suor mortal me cubra a fronte, não deixarei cair a espada até descansar aos pés da Santíssima Trindade. Acho que tá terminando. Pode passar. Ah, tá acabando isso. Tá. Em tudo que faço, não conto com minhas próprias forças, mas com a graça de Deus. Com a graça de Deus, a alma pode sair vencedora das maiores dificuldades. E é linda essa passagem, né? E se a gente ler a passagem 286, que é uma continuidade, né? Então a gente pode ver Santa Faustina,
ela coloca principalmente, ela estava numa adoração, né? Ela estava em adoração pela pátria, ela estava em adoração pelo país dela. Então, Jesus colocou-se ali, né? Que como ele estava diante assim de lágrimas, estava vendo, né? Então ele via as criancinhas, ele estava vendo as crianças, né? Com fome, o frio que sofre. Então tudo que ela estava passando, tudo que estava passando naquele momento. E hoje o que a gente pode ver, né? Passados tantos anos, as mesmas coisas, né? A gente vê a criança sofrendo, a gente vê quanto abuso está tendo, né? Tanta maldade, né? Então, e aí a gente se coloca, né? O que a gente pode? Vamos fugir da batalha? Vamos, né? A gente vai fugir nos momentos, né, difíceis, nos momentos que a gente está passando? Não podemos. Nós não podemos desconfiar jamais, né? Nós temos como apóstolos ser os primeiros a não desconfiar. Porque Jesus nos fala hoje, né? Se formos levar para desconfiança, isso não agrada o seu coração. Então nós, como apóstolos, não podemos desconfiar em momento algum. Mesmo que seja no momento que a batalha é grande, no momento pode ser de humilhações, no momento que você fala, não, mas estar diante dele e conversar e buscar essa intimidade, Jesus, eu não tenho mais força. Jesus, eu não quero abandonar nada, eu só preciso da sua força, eu preciso de confiar. Então é assim que ele coloca para Santa Faustina e coloca para a gente. Não desconfie, porque no momento certo a sua força vai estar renovada. No momento certo, a gente sempre vai estar onde ele deseja que estejamos, né? Se estamos aqui é porque ele deseja. Então, precisa de passar por essa cruz. Vamos nos colocar como Santa Faustina, né? Vamos nos colocar. Ela nos ajuda muito, né? Então, assim, conhecer a Santa Faustina e seu diário, a gente gostaria que todo mundo conhecesse, né? Na própria igreja, né? A gente vê quantos não conhecem essa riqueza desse diário, que vai nos mostrar, né? Que vai mostrar para aquela alma, para não desconfiar, que está com turbulência, doenças e tantas coisas, né, que a gente pode passar, mas não desconfie. E aí Santa Faustina vem para nos ajudar a buscar essa intimidade com ele. Vamos passar, porque o próximo também um complemento grande desse número. Pode passar. O diário 300. Oh, como me fere a incredulidade da alma. Essa alma confessa que sou santo e justo, e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Alegra-se o meu coração com este título da misericórdia. Continuo? Pode continuar. Diário 1076. Tudo que existe está encerrado nas entranhas da minha misericórdia, de uma forma mais profunda que a criança no ventre da sua mãe. Quanta dor me causa a falta de confiança em minha bondade. Os pecados que me ferem mais dolorosamente são os da desconfiança. E as mesmas, né, são Jesus chamando a atenção, né, nossa, as mesmas palavras, né, estamos ferindo o coração dele se desconfiarmos, né, a criança não desconfia de sua mãe, então, que a gente também, né, Santa Faustina confiava muito em Maria, ela confiava muito em Nossa Senhora, né, os seus caminhos para levar, então Nossa Senhora é a nossa seta que leva a seu filho. Então, se nós confiarmos em Maria, nós já temos, né, ela nos levando aos seus braços, né? Então, ela nos levando ao que ele quer para a nossa vida. Então, assim, do jeito que ela coloca, né, que Jesus coloca aqui, né? Meu Deus, eu quero que vocês confiem na minha misericórdia. Eu sou a própria misericórdia, né? E que a gente confia nesse amor. O amor dele misericordioso não é só para mim ou para nós aqui, apóstolo, que conhecemos. Não, ele é para todo mundo igual.
Então, essa realmente é, como a Fifi falou no início, é a nossa missão de falar, de colocar as outras, né, as outras almas, a nossa família, diante dessa grandeza, dessa misericórdia, desse amor que Jesus tem para todos nós. Os maiores pecadores têm direito a essa infinita misericórdia. Então, assim, que a gente, né, essas palavras de Jesus hoje, porque hoje o dia, a desconfiança é realmente, ela é, quando várias, né, a gente está no terceiro cenáculo aqui no Rio, e se eu digo que às vezes que eu dou, né, eu inicio o cenáculo, a turma, junto com a Adriana, né, eu falo que se a gente desconfiar, né, do que ele pede, a gente não vai conseguir realizar o que ele deseja para nós. Confiar, né? Fazer o outro confiar. Quando eu coloquei os pés aqui na paróquia, no Rio, eu sou do interior do Rio, e quando eu abria sempre o diário, e Jesus falava, fala da misericórdia, fala da minha misericórdia. E eu falava, Jesus, eu estou falando. Eu falo com um, falo com o outro, falo, né? Quando ele me pediu, né, para doar o quadro de Jesus misericordioso para a paróquia. Então, assim, mas eu não imaginava que ele queria que eu falasse algo mais, que eu me aprofundasse. E o que ele quer de nós, né? E no próxima passagem, é principalmente que a gente ser humilde de que a gente precisa dessa misericórdia dele, né? A gente não fala nada por nós mesmos, mas somente pela misericórdia, né? Não temos como falar nada por nós mesmos, mas pela sua infinita misericórdia nós temos como ser testemunho, nós temos como falar desse amor misericordioso. E assim Jesus foi colocando, né, se endireitando tudo da forma que ele queria. E aí a gente pode, né, falar, dar o testemunho, mostrar, porque quantos não sabem nem um pouquinho desse amor tão grande, né, dessa misericórdia tão grandiosa. Pode passar. Diário 1182. Hoje o Senhor me disse, minha filha, delícia e predileção minha, nada me impedirá de te conceder graças. A tua miséria não perturba a minha misericórdia. Minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. E exorta todas as almas à confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas. A fonte da minha misericórdia foi, na cruz, aberta com a lança para todas as almas. Não exclui a ninguém. E nós sabemos que só o pecado mortal expulsa as almas, né? Então, e a gente sabe que o pecado, Jesus está nos colocando, né, essa noite, que o problema não é o nosso pecado, né? O problema é, muitas das vezes, nós não reconhecemos que somos pecadores diante de Deus, né? E aí a gente não reconhece a nossa miséria. E se a gente não reconhece a nossa miséria, como é que nós vamos entender o amor, né? Compreender essa misericórdia. Então, quando a gente não reconhece a nossa miséria, a gente entra no que Jesus não quer, a soberba, né? Então, muitas das vezes, né, as pessoas são capazes, aquelas pessoas são capazes de falar, eu sei falar, não, pode ser comigo. Então, não. É ele que vai nos tornar capazes de ser alguma coisa, né? De falar alguma coisa. Então, a gente não pode deixar jamais a soberba entrar dentro do nosso coração, porque as almas são chamadas, assim como Santa Faustina, né? Ela reconheceu que nada ela era, que ela reconhecia que ela era pura miséria, né? Então, ela pedia para ele, né? Me capacita, me ajuda, né? E pedia essa confiança, me ajuda a confiar. Então, é através realmente do nosso nada que a gente pode fazer muitas obras. Imagina, Santa Faustina, ela reconhecia o seu nada, e olha a grandeza da obra dela.
Então, que a gente, assim como ela, né, a gente tem Santa Faustina, eu tenho como amiga e todos nós, né, temos aqui ela como amiga. E ela realmente é uma grande amiga, né? Ela nos ajuda a não cair nessa tentação, né? Ela nos ajuda a confiar, pelo menos um pouquinho, mas ela nos ajuda a brotar em nós essa confiança, a colocar para o outro como ele pode confiar nessa misericórdia. Pode passar. Diário 1228. Hoje traze minhas almas tíbias e mergulhas no abismo da minha misericórdia. Essas almas são as que ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas me levaram a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. E aí, gente, essa passagem, né, 1228, é o 9º dia da novena, né? Que a gente pede, olha, Jesus fez um pedido, né, a Santa Faustina, tudo que ele pedia, e ele pediu uma novena. E como é importante para Jesus colocar um dia que, né, imagina, hoje nós temos o mundo inteiro rezando, né, realizando a novena da misericórdia, da divina misericórdia. E esse 9º dia em especial, ele coloca as almas tíbias, né? Então que a gente peça todos os dias para que a gente tenha esse fervor, que a gente possa restaurar através do poder do Espírito Santo, esse fervor da alma, né? De confiar, que a gente não esmoreça, que a gente não enfraqueça, que a gente não perca essa fé nesse amor misericordioso. Principalmente, né, a gente conhece muitas almas tíbias, muitas almas estão mornas, né, diante desse amor misericordioso. E aí, quando a gente está rezando, né, no 9º dia, a gente sente, né, o poder que Deus pode. Quantos testemunhos nós temos que aquele dia tocou numa alma que tíbia, que estava morna, mas que se voltou para a igreja, que se encontrou com ele novamente. E esse é o pedido de Jesus, né? Ele nos coloca hoje, principalmente esse 9º dia, para que a gente possa colocar no outro, né? Tentar ajudar o outro a sair dessa tibieza. Então nós temos essa missão, né? Nos coloca hoje, né? Nós somos apóstolos da misericórdia. Temos que ajudar o outro a sair dessa tibieza, né? Mas nós precisamos ter essa alma, né, forte. Temos que colocar essa alegria na alma para o outro. Como é que eu vou não colocar que eu confio? Se eu falo, Jesus, eu confio em vós, mas eu tenho a desconfiança dentro de mim. Né? Nós não podemos olhar e ler essas palavras de Jesus e desconfiar que não seja dele, mas sim confiar. Porque é assim que a gente, como apóstolo, nós vamos passar para o outro, nos cenáculos, né, que a gente vai começando a se formar, no outro, na sua família, que principal formação que a gente inicia é na nossa casa, né, que a gente começa a colocar naquele do lado ali que estava morno, que era uma alma que estava tíbia, mas a gente se coloca ali diante dela, a gente está em oração por todas essas almas. Então, que a gente hoje, né, coloca dentro do nosso coração, que no momento ele deixa a gente, né, perder esse fervor, essa alegria, né, essa alegria da alma, que a gente nunca consiga, né, jamais passar para o outro o desânimo, né, que a gente seja essa força, esse testemunho de que Jesus é a própria misericórdia, e que Jesus tem um amor por mim, por você e por cada um de nós, né? Então, as pessoas deixam de acreditar nesse amor e ela se torna essa alma tíbia. Mas nós, como nosso testemunho, a gente pode ajudar essa alma, né? É assim que Jesus está colocando para nós essa noite, né? E é isso. E a gente pode
realizar no outro, ajudar as outras almas. Vamos terminar com a 1447, que Santa Faustina agora vai nos falar. Então, diário 1447. Ah, como me dói que as almas se unam tão pouco comigo na Santa Comunhão. Espero pelas almas e elas se mostram indiferentes. Amo-as tão afetuosas e sinceramente e elas não confiam em mim. Quero cobri-las de graças, mas elas não querem aceitá-las. Procedem comigo como com alguma coisa inanimada e, no entanto, tenho o coração cheio de amor e misericórdia. Para conheceres ao menos um pouco a minha dor, imagina a mãe mais carinhosa, que ama muito seus filhos. No entanto, esses filhos desprezam o amor da mãe. Imagina a sua dor. Ninguém a poderá consolar. Isso é apenas uma pálida imagem e semelhança do meu amor. Novamente, né, Jesus nos colocando. Como dói essas almas que desconfiam dele, né, principalmente na Santa Comunhão. E a gente pode ajudar, né, Jesus a colocar-se diante do irmão e falar: volte, né, se confesse. Né? Quando você se confessa, muitos falam que não, eu não sou digno de receber Jesus na Santa Comunhão. Não, mas ninguém vai ser digno. Nós não somos dignos e nunca vamos ser dignos. Mas nós buscamos, né, essa infinita misericórdia através da confissão. A gente coloca ali, a gente reconhece nossos pecados. Nós nos reconhecendo nossos pecados, Jesus está aberto, né, se colocando ali, ó, cobrindo a gente de graças. Imagine Jesus falando hoje no nosso ouvido: eu quero cobrir você de graças. Meu Deus, e quantos não reconhecem a libertação que tivemos hoje no dia, as curas que tivemos hoje no dia, né? E principalmente a comunhão. Então, como nós, apóstolos, olha bem, apóstolos eucarísticos, né? A gente sempre coloca, nós somos apóstolos eucarísticos, nós precisamos de colocar o outro, né, com essa certeza, com essa confiança que Jesus está ali, pronto, está de braços abertos, aquele sangue e a água aqui, ó, te esperando para ser jorrado, né? E nós temos essa missão de colocar, né, de chamar, de falar dessa misericórdia. Na Sexta-feira Santa, Jesus, né, eu sempre rezo às 3 horas da manhã, é onde eu busco essa intimidade com Jesus. E o Espírito Santo, assim como o meu anjo da guarda, ele sempre dá um jeito de me chamar. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas da manhã, Jesus me chamou e falou, principalmente naquela passagem: estou com sede de almas. E aí eu entendi, e logo depois eu vi a homilia, né, do dia do Frei Jesus falando, e ele falando que Jesus está com sede de almas. Jesus está com muita sede de almas. Então a grandeza de ser apóstolo, né, eucarístico da Divina Misericórdia é ajudar Jesus, é trazer essas almas para ele, né? Vá à confissão, se confessa, se enche com essa misericórdia dele, venha ao encontro dele. Imagina, Jesus se coloca aqui, olha, que muitos estão desprezando como o amor de mãe. Quem é mãe sabe que não existe amor, né? É uma coisa, é fora da gente, né? A gente, de ver quando está doente, de ver quando está com dor. Então, hoje a gente se colocar principalmente, né, nós apóstolos eucarísticos, de sede de almas. Assim como Jesus, né, me colocou nessa sexta-feira, ele falou assim: por quê? Tá assim por quê? Eu coloquei porque tô com sede de almas. Ele está nos usando para isso, né? Ele está usando sede de almas da tua família, dos seus amigos, de quem você não conhece, porque nós rezamos o texto da misericórdia, e é para o mundo inteiro.
Então é assim que a gente termina hoje. Vamos, né, pedindo para que Jesus nos fortalece, né, nessa missão de apóstolos, de trazer de almas, porque Jesus está com sede das almas que estão, né, sem esperança e desconfiando desse amor misericordioso. E obrigada. Vamos colocar agora, né, nos colocar aí para a gente partilhar. Obrigada. Nossa, que temos que agradecer muito a você. Foi tudo maravilhoso, Cris. Eu sabia que você... Vou te contar, viu? Foi muito gostoso, sabe? A gente vai sentindo... Eu anotei aqui um monte de coisa boa aqui para a gente poder ficar pensando, até no encontro que nós vamos fazer ali em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu até coloquei aqui a parte, né, a cruz foi aberta com a lança para todas as almas, que aqui a gente fala, a fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança, né? Então, que você vê ali, nós colocamos o título, assim, o tema, né, o lema, o tema de misericórdia encarnada de Deus. E é o tema hoje. Fonte da esperança. Tá vendo? Então, quer dizer, ainda Jesus, né, que ele é a nossa fonte de esperança, foi depois que ele nasceu que nos deu essa esperança, né, e aqui a fonte da misericórdia foi na cruz aberta com a lança para todas as almas e não exclui ninguém. Eu até escrevi isso aqui para eu poder já basear a minha pregação nessa parte, sabe? Então, você vê, Jesus fala a todo momento conosco, né, e ele quer estar um pouco, né? Tão pouco ele só quer que nós o amemos, porque a gente vê, por exemplo, as pessoas falam, né, a pessoa que tem amor, que tem carinho, que tem namorado, tem confiança nele. Então, o que é essa confiança? Essa confiança, ela é baseada no amor, né? É por causa do amor. E o amor de Deus é um amor tão imenso, que não dá nem para pensar, incomensurável, que a gente vê que ele ama por ele ama por nós, porque o amor por ele é o próprio amor dele que é incomensurável, né? Então, eu agradeço de coração a você, agradeço de coração a Nádia, que está sempre fazendo o possível para nos ajudar, né? E a gente tem a nossa partilha, que eu vou tentar passar, porque nós já estamos passando das 9 horas, e a nossa primeira partilha, o Cassiano falou que iria colocar para nós algumas coisinhas, Cassiano. Por quais motivos chegamos a desconfiar de Deus? Sim, boa noite. Vamos lá, Fifi, você é bem rapidinho. São muitos fatores, né? Até como a nossa amiga Cristiane falou, né, a respeito de Pedro, a desconfiança que ele teve ao pisar no mar, entendeu? Na primeira dificuldade que apareceu, que ele viu na sua frente, que foi o vento, ele já se sentiu posto ao medo, né? E ele começou a afundar. Que nós não possamos afundar perante a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma breve leitura e vou fazer só uma observação que eu tive na minha catequese, entendeu? Com uma criança, no qual eu tive a desconfiança, entendeu? Naquilo que eu estava ensinando para ele. Tá bom, Fifi? Porque eu vou passar rapidinho, só rapidinho. É porque quando eu perguntava para ele, ô Vinícius, Deus está dentro do seu coração? Perguntei para todo mundo. Ele foi o único que levantou: tio, posso falar? Pode. Deus não está dentro do meu coração. Aí eu fui, retruquei, perguntei novamente: Vinícius, Deus está dentro do seu coração? Ele: tio, Deus não está dentro do meu coração. Então eu tive dúvida. Eu tive a desconfiança, de repente aquilo que eu estava explicando não estava entrando dentro do coração dele. Aí eu falei, vou perguntar o porquê. Eu perguntei o porquê para ele, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou para mim que, tio, nem dentro do seu coração Deus está. Eu falei, como assim? Aí você vai ter que me explicar, né? Aí ele foi e virou para mim: tio, preste atenção, vou falar para o senhor, Deus é tão grande que não cabe no coração da gente. Mas você pode ter certeza que eu e você estamos dentro do coração dele. Aí eu fiquei assim, abismado. Eu falei, uma criança de 10 anos de idade
ter essa compreensão, entendeu? A respeito. Ô tio, ainda falo para o senhor, entendeu? O amor de Deus, para você ver como é que todos nós cabemos, até aqueles que lá perante a Ponto Pilatos pediram, crucifica-o, uma criança de 10 anos falando, crucifica-o. Deus foi capaz de morrer, entendeu? Por eles lá na cruz, para redimir-nos do pecado. Eu falei, olha, vai caminhando assim. E adivinha o que ele falou que ele quer ser? Ele quer ser padre. Eu falei, pô, vai ser um bom padre. Dá vontade até de querer chorar, essas coisas todas. Mas a falar a respeito da desconfiança, entendeu? Destaca-se o desejo de autonomia, a necessidade de ter o controle sobre a vida, né? Que é a ciência, o medo e a incerteza, a dificuldade de compreender Deus, planos divinos, a falta de conhecimento em Deus, né? Porque tem muitas das pessoas que não têm o seu conhecimento. Eu peço para sempre as pessoas que tiverem qualquer tipo de dificuldade, procurar um plano espiritual, fazer o quê? Um aconselhamento espiritual com seu padre, que é muito importante isso, entendeu? Para que ele possa estar conduzindo a sua espiritualidade, tá te mostrando aonde você de repente está errando, entendeu? Além disso, o orgulho, a autossuficiência pode nos levar a acreditar que podemos resolver tudo sozinho, né? Sem interferência de Deus, impedindo-nos de buscar ajuda e orientação divina, né? Aí, como eu falei lá para você, então tio, o que você pode fazer para mim? Pode me dar uma cartilha? A cartilha é bem simples, olha só, é você ler a Bíblia todo dia, é você orar, meditar na palavra, entendeu? Buscar orientação de pessoas com experiência espiritual, como eu acabei de falar, procurar o seu pároco, né? Renunciar ao seu orgulho, a autossuficiência, reconhecer que você precisa de Deus e que Ele é seu Pai e protetor. Abrace a incerteza e a fé. Não tenha certeza que, eu tenho certeza que o meu futuro vai ser assim. A gente não sabe que daqui a 5 segundos a gente está vivo ou não, né? Confie em que Deus tem um plano para você, mesmo que você não compreenda tudo, né? E não se deixe abater pelo sofrimento. Lembre-se que o sofrimento faz parte do processo de crescimento espiritual e que Deus sempre está conosco, não é verdade? Busque a paz, a alegria em Deus, a confiança em Deus. Ele traz paz, alegria, mesmo em meio às dificuldades, não é verdade? E um breve resumo é a confiança de Deus, é um ato de fé que requer esforço e dedicação. Ao superar esses obstáculos que nos impedem de confiar, podemos experimentar a paz, a alegria, a segurança que só Deus pode nos dar. E foi isso realmente que essa criança de apenas 10 anos quis dizer para mim. E eu tive realmente o que acabamos de estudar, que foi a desconfiança em aquilo que eu estava querendo fazer com que ele compreendesse. Quando acaba, ele compreendeu bem melhor do que eu havia compreendido. Ele me deu uma aula, né? Eu que estava dando aula para ele, me deu uma aula. E seria só isso que eu queria estar passando para vocês, para a gente estar podendo estar refletindo a respeito das outras coisas. Eu agradeço a minha amiga Cristiane, né? Amiga e parente, né, de sobrenome, né, Vilas Boas, né? Aprendi muito com você hoje, tá? Foi uma dissertação assim que realmente, como a Fifi falou, abriu novos horizontes. E eu lá na minha igreja, na comunidade, né? Eu faço parte de uma comunidade, Fifi, desculpa que eu estar falando na minha igreja. O que acontece? Eu faço texto todas as terças-feiras, e a gente tem um apostolado aos domingos. Na terça-feira, quando nós fazemos agora o texto, eu pego sempre passagem dos diários e coloco em cada, entendeu? Em cada, como eu posso falar para você, em cada parte uma oração, na cada parte da oração eu coloco, no caso, uma parte do diário, para a pessoa poder já aprender a dissertar, a falar através daquilo que eu estou tentando passar muitas das vezes lá no apostolado. Eu tento trazer para o texto. O padre até fala, Cassiano, não confunde o texto com o apostolado não, mas aí eu coloco as passagens do diário para que eles possam estar aprendendo e ter curiosidade de repente de querer entrar no apostolado. Graças a Deus estão querendo entrar no apostolado. O apostolado está vendo só crescendo cada vez mais e mais e mais. Glória ao Pai, entendeu? Hoje eu não vou me prolongar muito não também aqui, porque a gente está com o tempo estourado.
e eu tô com a pressão hoje 22/20. Eu falei, Gafito, de repente eu não vou conseguir fazer essa partilha. Tô vendo aqui tudo embaçado, mas tô aqui gravando a lição aqui junto com a gente. Tá sendo muito gratificante para mim. Posso te dizer que melhor remédio não há. É a gente falar de nosso Senhor Jesus Cristo, é falar de Deus, tá bom? E um abraço a todos, uma boa noite. E vamos aí à segunda parte da partilha. Obrigado por tudo. Amém. Tá, Obrigada. Obrigada, Cassiano. Muito obrigada. Viu? Alguém outro quer rapidamente falar o que a mensagem de hoje trouxe de bom para você? Eu quero falar. Aqui que eu quero. E se alguém quiser também. Silvana, fala, meu amor. Pode falar, sim. Boa noite. Estou estranhando que você não está falando nada mais. Não, a gente se resigna um pouquinho, muitas vezes, no silêncio. Silêncio também é oração, silêncio também é aprendizado. Muito falar e pouco escutar, e muitas vezes, como hoje, já escutei muitas coisas bonitas sobre todos vocês, as meninas que participaram. Isso é um serviço. Né? Na verdade, hoje, o que Deus me trouxe de melhor, eu acho que foi cada uma de vocês que está aqui, né? Eu sempre digo assim, que é no simples e que é no trabalho do dia a dia, naquele trabalho de formiguinha, não querendo impactar tanto. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, que talvez é o que Deus me trouxe de melhor hoje. Foi aquele menino, estão vendo um menininho dormindo ali? Estão vendo? Eu sou mãe de um adolescente. Eu sou empresária, e eu tenho meu vocacional, né? Como mãe, como... Silvana, mas como assim? Né? Empresária. Aonde eu vou é com ele, por ele e para ele. Hoje, meu dia começou com ele, por ele e para ele. Quando eu quis meter a mão na cara daquele cidadão que foi mal criado comigo, eu disse, por ele, com ele e para ele. Quando você começa a se deixar de ser você e tenta buscar certas coisas que você diz, não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, quando desconfiar é não acreditar na fidelidade, na sinceridade e na honestidade de alguém. Jesus não é mentiroso. Jesus jamais me diria ou me faria uma promessa que ele não iria cumprir. Só depende única e exclusivamente de mim como eu, nessa miserável carcassinha, entendendo toda a minha limitação humana. Se isso não é bom saber que você tem umas tábuas de salvação, que você pode se jogar e dizer, é aqui que eu vou. Então, é em vão eu ser mãe, é em vão eu ser empresária, é em vão porque eu não posso ser a empresária Silvana e ser cristã na igreja. Eu não posso ser a mãe Silvana e ser cristã na igreja. Eu tenho que ser a cristã mãe, eu tenho que ser empresária cristã, eu tenho que ser a amiga cristã, a vizinha cristã, a pessoa... Eu tenho que ser cristã, 100% cristã. Esses dias eu falei assim, quanto do meu tempo é para Jesus Cristo? Eu falo, 100. Se for menos, você não está colocando... Não é 100. Se você começar a colocar matemática, eu gosto muito sempre de falar de matemática, eu sou economista, né? Eu sempre digo assim, o que é 1%, é 2%, é 10%? Eu gosto muito de números. Hoje... Meu objetivo é 100%. 100% me entrega. Eu talvez dê 1%, talvez hoje tenha dado 1%, mas o meu objetivo foi 100%. Eu quero dar esse 100%. Mas eu quero que Deus entenda que eu estou 100%, mas eu tenho minha limitação humana. Que quando eu tenho que agir como imitando Cristo, eu não ajo. Que quando eu tenho que fazer as coisas pensando nele, pensando no coração manso e humilde, eu não faço. Mas eu tenho que também entender que eu falo assim, deixa que Deus age em mim. Né? Quando você fecha a tua boca um pouquinho, esse leme que me controla inteirinho, quando eu digo, só do momento que eu silencio, e não faço o que eu queria fazer. Eu queria fazer, mas aí Deus fala, escutar como esse Espírito Santo que fala com cada um de nós, pedir, clamar.
e falar, eu quero mudar. Hoje eu falei pro meu filho, ele tá teimoso, ele tá ranheta, vamos falar de ser mãe agora, de um jovem adolescente. Ele usa uma palavra comigo que eu tenho verdadeiro pavor, procrastinar. Procrastinar é mentir, é enganar, é manipular. Ele faz isso comigo, assim, no maior... Eu falei para ele, e é isso. E eu coloco ele ajoelhadinho aqui, vamos procrastinar, então, na frente do Santíssimo. Se você quer, vamos fazer isso na frente da pessoa certa e dizer, estou fazendo isso e me ajude que eu não quero fazer, porque eu sou humana. E eu faço coisas que não agradam a Deus. Claro que eu gostaria de não fazer, mas eu ainda faço. Entender essa limitação humana, entender... Gente, Padre Pio, que é Padre Pio, olha só, na oração do Padre Pio, ele dizia, se vocês me permitem, ficai comigo, Senhor, porque vossa presença me é necessária para não vos ofender. Bem sabeis quão facilmente vos abandono. Padre Pio, se você tiver oportunidade, fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da vossa fortaleza para não cair tantas vezes. Fica comigo, Senhor, pois sois a minha vida e sem vós me esmorece o fervor. Fica comigo, Senhor, para mostrar-me vossa vontade. Ficai comigo, Senhor, porque desejo amar-vos muito e estar em vossa companhia. Fica comigo, Senhor, se quereis que me seja fiel. Aonde que você tem que estar, gente? Perto de Jesus. Busca o Santíssimo. Queres muitas graças? Muitas visitas ao Santíssimo. Queres poucas graças? Poucas visitas. Não quer graça nenhuma? Nem vai no Santíssimo. Quantas vezes você foi no Santíssimo essa semana? Hoje. Amém? Amém. Obrigada, querida. Muito obrigada, Silvana. Deus lhe pague, viu, minha santa? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Como superar nossas crises de confiança? Ou vamos deixar para vocês pensarem em casa? Como é que a gente pode superar essa desconfiança que a gente tem, né? E que a gente tem que aprender a se jogar. Fala, quem está começando alguma coisa? O Afife, aquela oração que a gente ora, né? Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável. Então, isso aí já mostra para a gente que a fé, que é o tesouro, que é o nosso tesouro. Se nós não tivermos fé e se nós não tivermos compaixão, porque Jesus é compaixão, ele é tesouro, é um tesouro de compaixão por todos nós. E essa oração ela é muito forte, que realmente é como finalizar essa parte da desconfiança, é que o tesouro da compaixão de Jesus por nós vai ter dias difíceis, vai. Ele não passou por tantos dias difíceis lá no deserto, 40 dias lá, e passou, o demônio, né, atacou ele de todas as formas. Então, essa oração, para mim, é uma coisa assim, que mostra muito que a confiança é muito... a gente tem que multiplicar a nossa esperança, porque se nós não tivermos esperança também, nós não vamos... São duas coisas que são que a gente tem que ter confiança e esperança. Se a gente não tiver esperança, cruz todos nós vamos carregar. E nós não podemos cortar nem um pedacinho dela, porque senão a gente vai chegar no buraco, não vamos conseguir ultrapassar aquele buraco. Cortamos um pedaço da cruz. Então, nós temos que aceitar e confiar. Eu vou aproveitar a sua fala e vou dizer assim, que nós sabemos que o Terço da Misericórdia, ele é Pai Nosso, Ave Maria, o Credo,
e as duas jaculatórias que Jesus mandou fazer, né? No Pai Nosso e na Ave Maria. E aí ela termina com Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E o santuário, sim, o santuário, ele sempre que reza o terço, eles rezam, você sabe disso, que você também sabe, eles rezam o Deus Eterno. E aí, então, se vocês virem, igual nós, por exemplo, todo dia que nós rezamos o terço aqui em conjunto, eu coloco, né, o Deus Eterno. É porque o próprio santuário também faz isso, e eu acho, assim, muito importante para fechar o nosso terço, né? Porque mesmo quando nós já vimos, mesmo a sangue e água, ele não pertence ao terço, né? O que pertence de fechamento é essa aqui, oração que o próprio santuário instituiu, né? Eu vou ler ela, que nós lemos as duas, falamos juntas hoje, quase não se compreendeu, mas ela é muito importante. Acostumam vocês também a fecharem o terço com essa oração. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável, e o tesouro da compaixão é inesgotável. Olhai propício para nós, e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Então, o tempo todo, ele está pedindo para Jesus aumentar a confiança dele, que é onde ele tem que se agarrar, é a confiança de Jesus e na misericórdia. Então, gente, eu quero, assim, agradecer muito a todos vocês. Eu acho que, sabe, nosso dia de hoje foi um dia, assim, muito gostoso, muito maravilhoso, muito sublime, um momento divino, de nós percebemos que Jesus é a nossa confiança, Ele é a própria confiança, Ele é o próprio amor, Ele é a própria vida, Ele é a própria esperança de uma vida nova, de uma vida no outro lado, né? E é ela que nós temos que nos apegar. Qualquer dia eu conto, assim, várias experiências minhas com a confiança de Jesus. Mas sempre quando eu penso nela, eu já estou muito atrasado. Eu já estou numa que minha pílula diária, eu já falo assim, se todo dia não for uma aventura com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, eu não tomei minha pílula diária do Espírito Santo. Eu falo, sabe, eu falo que desde que eu me conheço por gente, Jesus me carrega no colo. Que bom. Ele já não tem nem mais do que tanto me salvar e me curar. Ele me cura, ele me salva, ele me orienta, ele me ensina, ele fica bravo quando precisa, ele me chama atenção e ele me ama. Você sabe como então, é que está gente... meu anjinho da guarda? Esgualepado. A gente fala aqui no sul que ele está esgualepado. Esgualepado. Gente, vamos dar boa noite para nós. O Padre Marcos, o Padre S não entrou não, né? Não. Eu estou aqui até... Eu estou com a listinha aqui, olhando aqui, não vi. Mas vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare, que nos dê uma noite bem sossegada, de tranquilidade, de paz, da presença do Espírito Santo conosco. Que ele venha ficar conosco essa semana do Espírito Santo, né? Que ele traga para nós o Pentecostes de Jesus. Ó Senhor Jesus misericordioso, nós te agradecemos, Senhor querido, de todo o nosso coração, por todas as graças que o Senhor nos concede a cada momento da nossa vida. Nós te agradecemos por esse cenáculo, Senhor, por esses conhecimentos, por essas palavras maravilhosas. Agradecemos por cada irmão que aqui teve, que aqui colaborou para o nosso entendimento. Agradecemos, Senhor, de todo o coração. Nós vos pedimos, Senhor, abençoai-nos, abençoai a cada um de nós, Senhor, que vós é a nossa vida, vós sois a nossa bênção, a nossa vida, a nossa proteção, o nosso amor. Igual o pessoal fala, que a nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus, nos abençoe, Pai, nos ilumine a nossa vida. Obrigada, Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada por todos esses irmãos que o Senhor reúne aqui conosco e que nós sejamos capazes, Senhor, de levar a sua palavra às pessoas que necessitam. E colocai-as no nosso caminho, Senhor, para que nós possamos trabalhar a nossa missão,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos em paz com Deus, a Virgem Maria, Nossa Senhora e Maria Santíssima. Amém? Amém. Muito Amém. obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite Obrigada, a todos, coração. amém. Obrigada a Uma todos ótima noite a vocês. todos. Deus abençoe a todos. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada a todos. Santa noite. Boa noite. Amém. Uma semana abençoada. Amém, Santo Faustina. amém. 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 Tchau, Obrigada. Teca. Tchau, Nádia. A Tchau, todo Fifi, mundo. Tchau, Cris. Tchau. Tchau. Tchau a todos. Teca, você tem que fazer uma Beijo. formação para nós, viu, Teca? Deus Verdade, abençoe, assim. gente. Tô me A próxima é preparando. gostosa, Desculpa, viu? Ô, Nádia, ó, Teca, a próxima é gostosa de falar, viu? Vamos ver. Deus abençoe. Vamos aos outros, né? Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigada. Deus.